lição de número 4. O que é a ceia do Senhor? Temos como base 1 Coríntios 11, do versículo 24 ao versículo 26. Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Depois do batismo, como membro declarado do corpo de Cristo, você vai participar da ceia, também chamada de Santa Ceia ou de Eucaristia. Instituída pelo próprio Jesus Cristo na noite em que ele foi traído, ela serve aí de um memorial do seu sacrifício na cruz e também um símbolo da nova aliança estabelecida a partir do seu sangue. Então, para você que está aí fazendo essa aula de batismo, compreender o significado e a importância da ceia do Senhor será fundamental para uma vivência plena na sua vida cristã. E aí a gente precisa entender um pouquinho esse contexto da última ceia, né? Como que aconteceu e a que se refere então. A ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus Cristo na noite anterior à sua crucificação e durante a celebração da Páscoa judaica. Então a Páscoa judaica aí já era uma festa anual que acontecia todos os anos, onde todos os judeus eles comemoravam a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, que foi marcado pelo anjo da morte, né, que poupa as casas, que tem o sangue do cordeiro nas ombreiras de suas portas. E aí Jesus, quando ele vem instituir a ceia, ele dá então um novo significado para essa celebração, apontando para ele mesmo como o verdadeiro Cordeiro Pascual, cujo sangue derramado para a libertação definitiva da humanidade do pecado e da morte. E os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e também a carta de Paulo que a gente leu agora há pouco, eles registram a instituição da ceia do Senhor, e ainda que tenha variação, né, de palavras, a essência desse evento ele é o mesmo, né? Em todas as narrativas a gente vê aí o destaque, a importância e o propósito dessa ordenança. Por exemplo, Mateus 26, do versículo 26 ao versículo 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu a eles, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que não beberei desse fruto da videira de agora em diante, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Marcos 14, 22 a 25, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu a eles. E todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes asseguro que não beberei novamente do fruto da videira até aquele dia em que beberei novo no reino de Deus. Lucas 24, do versículo 14 ao 20, que diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei novamente do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. E o último texto, que nós já lemos, né?
1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Então essas passagens, elas revelam que Jesus utilizou elementos simples, o pão e o vinho, para representar verdades profundas sobre a sua pessoa e a sua obra redentora. O pão simboliza aí o corpo que foi partido e o vinho, o seu sangue derramado, estabelecendo uma nova aliança com a humanidade. Então, qual é esse significado da ceia do Senhor, né? Então, a ceia do Senhor, ele não é apenas um ritual, mas ela é uma ordenança rica em significado que vai apontar verdades centrais na vida cristã. Uma das verdades é o memorial do sacrifício de Cristo. Então, o principal significado da ceia é ser o memorial do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, as palavras de Jesus, façam isso em memória de mim, deixa bem claro que o propósito da ceia é nos fazer lembrar da sua morte vicária. O pão representa o seu corpo que foi entregue, que foi ferido pelos nossos pecados. E o vinho representa aí o seu sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então é um lembrete vívido do amor incondicional de Deus e do alto preço que foi pago pela nossa salvação. Uma segunda verdade central é a proclamação da sua morte e da sua volta. Então, ao participar da ceia, nós, os crentes, não apenas relembramos o passado, mas também nós proclamamos uma verdade presente e futura. Paulo afirma em 1 Coríntios 11, 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia é uma proclamação pública da morte redentora de Jesus e ao mesmo tempo uma antecipação da sua segunda vinda. Então ela nos mostra e nos lembra que Jesus voltará para buscar a sua igreja e que um dia nós vamos celebrar junto com Ele uma nova ceia, um novo significado ali no reino de Deus. Outro aspecto importante que a gente vê com a ceia é o símbolo da nova aliança, né? Jesus, ele declarou que o cálice era a nova aliança do seu sangue. A antiga aliança, baseada na lei e nos sacrifícios de animais, foi substituída por uma nova aliança, estabelecida agora pelo sangue de Jesus. E essa nova aliança, ela oferece perdão completo dos nossos pecados e um acesso direto a Deus e o recebimento da promessa do Espírito Santo. Então, a ceia é um símbolo visível dessa nova e superior aliança que é eterna e que é inquebrável. Também simboliza aí para nós, né, a comunhão com Cristo e com os irmãos. Então a ceia do Senhor também é um momento de profunda comunhão. Em 1 Coríntios 10, 16, Paulo pergunta assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a participação do corpo de Cristo? Então, ao participar do pão e do vinho, os crentes entram em comunhão com Cristo, compartilhando da sua vida e dos seus benefícios. E, além disso, a ceia promove comunhão entre os próprios crentes, pois todos participam do mesmo pão, do mesmo cálice, simbolizando a sua unidade no corpo de Cristo. Então, quais são as implicações práticas, para nós enquanto cristãos batizados da ceia do Senhor? Então, a participação da ceia do Senhor, ele não é um ato mecânico ou supersticioso, mas é um momento de profunda reflexão e compromisso. Então, para que ela seja significativa, ela exige uma postura adequada da nossa parte enquanto cristão, né? Então, o que cabe a nós, né? Fazer um autoexame e nos arrependermos. Então, Paulo, ele adverte lá em 1 Coríntios 11, 28, né? Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então, antes de participar da ceia, o crente, ele é chamado a fazer um autoexame, honesto, né? Ele mesmo ali, confessando seus pecados, buscando arrependimento. Isso não significa que nós precisamos ser perfeitos para participar da ceia.
de jeito nenhum. Mas nós precisamos ter esse coração contrito, quebrantado e disposto a nos arrependermos para nos reconciliar com Deus e com o nosso próximo. Outra significância aí que exige da nossa parte, né, é dignidade e indignidade. Como é isso, Cleide? O mesmo texto, né, de 1 Coríntios 11, do 27 ao 29, ele fala sobre comer e beber indignamente. Então isso não se refere à nossa dignidade pessoal, né, porque ninguém é digno por si mesmo para participar da ceia do Senhor. Nem eu, nem você, não temos essa dignidade, né? A dignidade aqui vai se referir a uma atitude do nosso coração. Então, participar indignamente significa nós participarmos da ceia de uma maneira irreverente, né? Sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, ou com os pecados não confessados, ou com os nossos relacionamentos quebrados. A consequência de participar indignamente, na verdade, é trazer prejuízo para nós mesmos, né? Trazer juízo para nós mesmos. Outra questão aqui é a unidade do corpo de Cristo. Então, a ceia do Senhor é um poderoso símbolo da unidade do corpo de Cristo. Então, ao participarmos do mesmo pão, que representa o corpo de Cristo, e do mesmo cálice, que representa o seu sangue, nós somos lembrados que nós somos um em Cristo. Independentemente das nossas diferenças, Paulo ele repreende os coríntios porque tem divisões ali no momento da ceia, mostrando que a falta de unidade desvirtua o propósito da ordenância. Então a ceia nos chama à reconciliação e à vivência da unidade que nós temos em Cristo. Outra questão é a expectativa da sua segunda vinda, né? Então cada vez que a gente participa da ceia, nós somos lembrados da promessa de Jesus e a frase até que ele venha, né? Nos mantém aí numa postura de expectativa e de esperança. Então a ceia não é apenas um olhar para o passado, né? O sacrifício de Cristo lá na cruz, e para o presente, a comunhão, mas é também nós olharmos também para o futuro, que é a volta de Jesus. Então ela nos motiva a viver de forma santa e a cumprir a grande comissão, aguardando ansiosamente o dia em que nós vamos celebrar a ceia com o Senhor no seu reino. E aí, para concluir, né, a ceia do Senhor, ela é uma ordenança de profundo significado e de valor para a vida cristã. E ela nos convida a recordar o sacrifício redentor de Jesus, a proclamar a sua morte, a sua vinda, a celebrar a nova aliança e a desfrutar da comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Ao nos prepararmos para o batismo, ao participarmos regularmente da ceia, nós somos chamados a fazê-lo com o coração arrependido, discernindo o corpo de Cristo e vivendo em unidade com seus seguidores. Que a ceia do Senhor seja para cada um de nós um momento de renovação, de gratidão e de fortalecimento em nossa jornada com Cristo Jesus. Amém?